Bom, camarada, se você não é nenhum alienígena, você já está sabendo que, um brasileiro naturalmente, você está sabendo que teve essa briga entre Glenn Greenwald e Augusto Nunes no programa Pânico da Jovem Pan. A treta, ela rola pelo seguinte: o Glenn Greenwald foi avisado que o Augusto Nunes ia sentar lá. Só que eles estão com um problema, se eu não me engano, na justiça. O Augusto Nunes disse há alguns meses, algum tempo atrás, na própria Jovem Pan, num outro programa em que acho que ele substitui o Vila, o Marco Antônio Vila, ele diz o seguinte: o Davi Miranda, que é o marido do Glenn, o Davi Miranda é um deputado. O Glenn Greenwald é um jornalista lá do The Intercept, e ele está usando material roubado, tá? Que isso aí não vinha ao caso, mas o fato é, ele é jornalista e o outro é deputado. Como que eles estão cuidando das crianças? Eles têm 2 filhos. Será que essas crianças não deveriam receber a visita de um conselho tutelar e voltar de repente para o abrigo? O Augusto Nunes disse que ele falou isso como ironia. E aí ele repreendeu o Glenn na própria Jovem Pan, na bancada hoje, dizendo o seguinte: ele ainda não entende o que é ironia, ou seja, esse estrangeiro não entende uma figura de linguagem localizada. Só que tudo bem, é que eu queria dizer uma coisa: não foi ironia o que o Augusto Nunes falou, foi grosseria. Ironia é outro tipo de formato que você faz. Outros eventos você consegue usar sarcasmo ou ironia. Isso não foi ironia. Isso foi uma coisa séria, mesmo que ele fizesse em tom de piada, com o sotaque da piada, um jeitinho de falar, muda a voz, qualquer coisa que remetesse a ser uma piada, não foi, não seria, nunca seria. Aquilo foi sério, né? E só para um pai saber o que é a dor de ficar longe de um filho. Então o Glenn, ele já chegou, ele sabendo que o Augusto Nunes ia estar lá, ele diz ali na bancada: um momentinho só, enquanto isso você vai dando like, se inscreve, vai comentando aí o que você acha e comenta no final de novo. Legal? Beleza? Se inscreve no canal. Ele diz: pô, eu usei de ironia e... Minto, desculpa. O Glenn vira e fala: olha, eu não tenho problema em dialogar com ninguém, com qualquer pessoa, inclusive com ele. Só que ele fez uma covardia assim comigo, blá, 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 blá. E aí o Glenn talvez cometa o erro de falar assim: você foi covarde. Ele sai de frente para a câmera, né, para a bancada que está todo mundo vendo, que o Emílio Zurita fica no centro, e ele vai olhar pro Augusto, ele vira e fala: olha, você foi covarde, e põe o dedo na cara do Augusto. E o Augusto fala, bota o dedo de volta: não me chama de covarde, que não sei o que, babá, eu vou te mostrar quem é covarde fisicamente, um negócio assim. E aí ele tenta dar um tapa no coisa, e o Glenn, aquele se cobriu, conseguiu defender. Aí eles levantam, porque aí eles iam sair na mão mesmo, a galera já começa a separar. Quando o Glenn vê que tem gente perto, o Glenn baixa o braço. Quando ele baixa o braço, o covarde do Augusto Nunes vai lá e dá um tapa na cara dele, um tapinha mal menos, pega na ponta do queixo, beleza. O Glenn é jogado para trás pelos caras que estão segurando, o Marinho, né, esse moleque, e aí depois ele consegue se desvencilhar e dar um murro no Augusto Nunes, só que o murro pega no ombro. E tudo bem, né, ali eles são separados, o Emílio Zurita começa a gritar: porra, derruba, né, põe uma música, filha da puta, caralho, começa a xingar, porque ele fica puto, né, acabou com o programa, mas não acabou. Na verdade eu vi só esse excerto no início dessa treta. Depois eu fui ver a íntegra e rolou. O Glenn depois sentou lá naturalmente, trocou uma ideia com os caras até o final. Quem teve que sair foi o Augusto Nunes. O diretor do programa foi lá, se desculpou, não em público, mas se desculpou com o Glenn fora, né, fora do áudio, fora do vídeo. E o Glenn falou: eu só gostaria que ele, Augusto Nunes, viesse pedir desculpa aqui publicamente. Porque o que ele fez, o Augusto Nunes, é uma grosseria, cara. Você imagina falar: porra, o pai tem uma tarefa, o outro pai, no caso, podia ser pai e mãe, mas podia ser mãe e mãe, podia ser pai e pai, tá? E podia ser uma samambaia e um camelo, porque ia ser família também. Essa é a minha concepção. Ninguém tem que dizer o que é uma família e o que não é, tá? Vamos parar com essa porra, que isso não faz sentido, beleza? Então, os 2 pais, no caso, os pais, estão trabalhando e não cuida da criança. Escuta aqui, na elite brasileira, tá cheio de pai aí que viaja meses vendendo coisas, fazendo trabalhos no exterior, fica 5, 6 meses sem ver o filho. Tá afetando a educação do guri? E aquele camarada que é petroleiro, que fica meses em plataforma sem ver a família? E o cara que trabalha em navio, que também fica meses? Isso eu tô
todos os exemplos mais complicados, que são pessoas que ficam anos, às vezes, fora de casa, meses, um mês, uma semana, 5 meses, um ano, porque os pais deles, no caso o Glenn Greenwald e o Davi, os filhos deles veem os pais todo dia. Uma vez ou outra, puta, tem que viajar, que eu vou dar uma matéria em tal lugar. É que o Augusto Nunes talvez não tenha filho, porque para falar um tipo de groselha desse tipo, avançar por sobre a criança de um casal, isso aí é tão grotesco, velho, entendeu? Esse é o erro que você não pode cometer. A criança é inocente. A criança tem os pais, ela gosta do pai e do pai delas, porque ela convive, é uma questão humana, biológica praticamente, de afeto, é assim que se faz, estando sempre perto. Então com os pais é assim que funciona. E não dá para um imbecil, mesmo que seja de direita, falar que alguém tem que observar, isso não é ironia, que alguém tem que ir lá na casa dos caras e ver se as crianças estão bem, se elas não devem voltar para o abrigo. Será mesmo, Augusto Nunes, que as crianças ficariam melhores voltando para o abrigo de crianças órfãs? Sabe, isso é doentio, cara. E aí pior, né, porque ontem eu fui no programa lá na Voz da Legalidade, na live, e eu falei que o Ciro deveria dar atenção para esses jornalistas que já foram de esquerda em algum momento, ou que são reativos ao PT, para tentar ganhar espaço na centro-direita através do público desses jornalistas. Então eles têm o Reinaldo Azevedo, Augusto Nunes, Marco Antônio Villa, que é historiador, não é jornalista, mas tudo bem, mas também trabalhou já como jornalista, é um opinador hoje. E eu falei que ele deveria conversar até com a Raquel Sherazade, enfim, com quem fosse, conversa, troca uma ideia, porque vai ser muito difícil para nós, para os trabalhistas, ganhar votos naqueles 20% que já nascem votando no PT, eleitoralmente falando. Então, para o Ciro caminhar para o centro do tabuleiro geográfico político brasileiro, ele deveria conversar com outros setores. Ali seria mais fácil ele se espalhar como ideia, né? A defesa das ideias que nós temos aqui do desenvolvimento nacional. Então, aí eu retiro o que eu disse, né? Porque depois dessa, hoje até o Ciro fez, depois dessa briga, o Ciro repudiou a encrenca, né? E ele fala dessa vala que vai abrindo entre as pessoas, porque sai da ideia política, da contrariedade de um com o outro, e vai começando a ganhar contornos pessoais. E isso é um absurdo, cara. Sabe, é quase isso. Eu falo, a gente parece estar às beiras de uma guerra civil. Porque as pessoas já não se respeitam mais. Não é questão de, eu sou liberal, você é nacionalista, o outro é mais esquerda, o outro é mais direita, o outro é mais entreguista, discute. Não, sai e entra pro campo pessoal da parada. E aí, grosserias e exageros de ambas as partes começam a ocorrer. E isso não faz bem para a nação, cara. A gente tinha que pensar numa coisa que conjuntasse. O que todo mundo quer, indiferente da teoria política, o bem do Brasil? No que se assenta o teu bem pro país? Em tal coisa. Aí o outro fala, para mim o assentamento do bem à nação é tal coisa, eu penso nisso. Tenta somar isso, tira um mínimo, tira um divisor comum ali disso. Tenta ver qual que é o sumo, qual que é o núcleo da parada. Trabalha no núcleo. Essa é a maneira de conjuntar, como o Ciro fala, que nas diretas já eles compuseram dessa maneira. Eles pegaram o mínimo que unia eles, o tal usineiro de Alagoas, Teotônio Vilela, o trabalhista Leonel Brizola, o comunista Luiz Carlos Prestes, fulano de tal, Ulisses Guimarães, o doutor democracia, chamou todo mundo e falou assim, a gente não pode pensar em questão de como organizar o Estado, não podemos pensar em como vai se dar a economia local. Beleza. Mas vamos pensar na redemocratização? Isso nos une? Une. Então gente de direita e de esquerda sentando para compor alguma coisa. Isso é o que precisava acontecer para esse país, cara. Entende? Agora também, eu vou falar uma coisa antes de acabar o cigarro, que eu senti uma certa xenofobia no Pânico dessa vez que o Glenn foi. Porque eles ficaram imitando o Glenn, principalmente o Emílio Zurita. E toda hora imitando e falando, você é Lula livre. E o Glenn, ele é um jornalista, cara. Ele é marido de um cara do PSOL. Mas até aí, a mulher do Cunha apresentava a Globo. A mulher do Cunha, Eduardo Cunha, apresentava a Globo. E ninguém usou esse tipo de argumento contra ela ou contra o Cunha. Sua mulher é da Globo. Ninguém, eu nunca vi o Emílio Zurita fazer isso. Por que tem que fazer com o cara? Porque ele é estrangeiro? Ele não tem que, então, como estrangeiro, entender tudo. Ele tem que entender como é que funciona certa moral jornalística que ele aprendeu nos Estados Unidos e tenta transpor para cá. Pode até ser um erro, mas ele está tentando fazer alguma coisa. Agora, vamos lá. Também eles pegaram o Lula no grampo lá, porque infiltraram um grampo na Dilma, no gabinete da Dilma. Então, grampearam a presidente Dilma em exercício.
Foi ilegal, porque não estava autorizado pelo Supremo, o grampo em Dilma. Só puxaram a orelha do Moro. Isso valeu para todo mundo, valeu para Emílio Zurita. E eu não estou defendendo aqui Lula e PT e nem Dilma, que eu não quero saber. Mas se vale em Chico, vale em Francisco, amigo. Agora, o vazamento é contra a direita, é contra o Moro, é contra a Lava Jato. Fazer o quê? Ossos do ofício, velho. Então, o que dá em um, dá em outro. É assim que faz. E, aliás, deixa o Francisco, o Chico, meu filho, em paz, viu? É assim que é. Certo? Camaradas, eu vou lá, dá um legal aí, ou dá um deslegal também, se não gostou. Comenta. Faz sentido, comente. Se inscreve aí, mesmo que você seja bolsominion, se inscreva no canal aí, vamos conversar. Esse é o Nada Mais que Cigarro, eu sou o Vina Guerreiro. Ademais, até mais.